Certinho. Bom, então, para a gente começar essa reunião, eu vou pedir que alguém possa fazer uma oração. Vou pedir para ti, Janine. Pode fazer, querida? Pode? Vamos então levando os nossos pensamentos, os nossos sentimentos mais nobres a Deus, ao Senhor da vida que está em todos os espaços, tanto no cosmos como no espaço subatômico dentro de nós. E esse espaço de amor e de lei que está em tudo e que ocupa todos os nossos espaços, nós agradecemos profundamente pela vida, pela amizade, pelo estudo, pelo trabalho, pela família, por tudo que existe em nós, agradecer por tudo que somos, por tudo que temos, agradecer a presença amiga de todos os nossos mentores espirituais e por esse ideal de estudarmos juntos, que nós possamos continuar unidos nesse momento e que o Senhor da vida esteja conosco para que seja esse momento mais brilhante, mais impressionante às nossas almas e que nós possamos ficar com a impressão desse momento, com a luz desse momento e com a essência desse estudo nas nossas almas. Esteja conosco hoje e sempre, que assim seja. Obrigada, querida G. Ali, tudo contigo, minha querida. Tá mudo, Ali. Tu nos escutas, Alessandra? Escuta. Uma prática normal nessa hora é sair e entrar de novo. Para tentar. Podia tentar fazer isso mesmo, né, Alten? Não, mas ela no início a gente estava conseguindo ver ela bem direitinho, né? Vera, aperta no microfone dela. Ah, mas ela saiu e vai entrar. Tá. Abre o som, Vera. Abre o teu som. Se ela não entrar, eu aperto no microfone dela, é isso? Isso. Quando Tá. ela voltar, se Tá. tiver trancado o microfone dela, como anfitrião, tu pode abrir e fechar o telefone dela. Ah, então tá. Ah, é verdade. Aí, de repente, tu libera o som dela. Tá, Vamos ver, beleza. agora ela vai voltar. Agora ela vai voltar. Tá, obrigada, gente. Dá para fazer isso. Qual é o capítulo mesmo que a gente ficou? Capítulo 3. 3, maninha, página 40. Olha só.
Eu vou até avisar ela aqui, Gê, que ela entre, que eu vou clicar no... Né? Isso, Já vou avisar ela para ela ficar tranquila. porque share screen. Já botei para ela aqui, mandei um recado para ela. Se tu quiser, Vera, eu posso colocar aqui o capítulo 3 aqui para compartilhar. Só que quando eu aperto o share screen, aí tu tem que liberar. Pronto, Vamos esperar, agora vamos esperar. Deu. Ah, ótimo. Deu. Tá ótimo. Viu, Alessandra? Eu não tinha me dado conta que é a primeira vez que eu sou anfitriã, que eu podia clicar no teu microfone. A Janine me disse, claro, podia ter clicado no teu microfone, que só eu posso mexer. eu acho que sim, acho que deve ter sido, porque no meu aparecia que estava ligado. Então tá. Vamos lá, então. Então, vocês lembram daquele espírito que foi socorrido e que estava ali na mansão, né, na Mansão Paz, e que eles estavam querendo entender o motivo de todo aquele sofrimento, de toda aquela distorção do perispírito dele. Lembram que ele estava com as formas bastante reconhecíveis, os membros muito aumentados, o rosto bastante deformado, né? Lembram disso? Então, um servidor da casa, aqui, ó. Assim, André olhou o irmão, que permanecia como enfermo, em estado de coma, e perguntou se eles podiam conhecer a razão da situação daquele enfermo. E o orientador explica que o fenômeno era todo de natureza espiritual. Lembrou que a dor do corpo... Só te interromper um pouquinho, Alessandra, querida, Claro. Que o Newton e a Ana Raquel, acho que é o primeiro dia que eles estão. De repente, só dizer a página que a gente está para eles. Sim, sim. Nelton é na página 40, no penúltimo parágrafo, né, Vera? Isso. Tá bem. Eu vou ser bem franca, eu não estava acompanhando a leitura, tá? É nosso primeiro encontro. Então, eu vou fazer questão da gente adquirir o livro, comprar, para a gente participar de forma mais ativa também dos estudos, né? Tá beleza, daí você só participa e ouve, sem problema, viu, Ana? Fica à vontade. Tá joia. Tá? Eu estou me sentindo que minha aluna que não fez o tema, tipo, ai, meu Deus. Não se preocupa, hoje não li a tarefa. Vão só assistir e contribuir com a Ana, visão de vocês. Pode baixar em PDF. Viu, Vera? Pode baixar em PDF rapidinho. Eu já estava pensando em comprar na Amazon, que é tão rápido, tão fácil e tão mais barato. Eu já estava pensando na Amazon na minha cabeça aqui. Não, baixa em PDF de graça. E abre agora na metade da tela do computador. Ah, perfeito! Vou fazer isso agora. Estou aqui com outro computador. Eu acabei de baixar em PDF. Querido professor, boa noite. Isso aí, Janine, tu que é mais entendida nas redes sociais aí, vai dando as dicas aí, colabora comigo. Isso. A Janine sabe bastante aí. Então, é uma boa ideia, não tinha me dado conta também, ó. Obrigada, viu, Gê? Claro, só me passa o título de novo, por favor, que eu já estou aqui no computador e já baixo. Ação e reação. Ação e reação. Ação e reação. reação. Janina. Boa, Janine. Já bota PDF que já baixa. Boa. Viu? Perfeito, Nada obrigada. como alguém com experiência aí, ó. Eu estou aqui engatinhando, mas tudo bem, a gente vai aprendendo. Claro. E, Alessandra, tu que está liberada, tu pode projetar, né? Se tu quiser. Ah, sim. É verdade. Apesar que eu fiz um resumo para assim, não tá exatamente com o que estava escrito ali, mas está bem semelhante. Mas eu acho que dá, sim. Eu acho que... Peraí, deixa eu ver. Como é que faz? Eu tenho que ir lá no... Abre metade da tela e bota share screen. Ó.
Tá, mas aí eu tenho que primeiro ter o livro. Eu não estou com o livro no meu computador. Não, então deixa, não. Deixa, acho que é melhor para tu não te atrapalhar, deixa assim. Vamos deixar Eu para a tenho o próxima, livro tu não te físico atrapalhar. eu tenho o livro físico mesmo e fiz o resumo, então. Porque pode dar. Vai como tu achar melhor, Ali. Fica à vontade. Tá em casa. Então, assim, né? Eles queriam saber por que aquele enfermo estava naquela situação. E aí o orientador explica que o fenômeno era todo de natureza espiritual, né? E lembra também que a dor do corpo é um acontecimento real. Aí eu me lembrei muito da aula do Luiz Fabiano sobre a dor, lembra, Vera? Muito boa a aula dele, Maravilhosa. né? Depois a gente pode até dar dica depois para o Nilton e para a Ana. Pena que ele não está na reunião agora, né? Para nos ajudar. Não, mas a gente poderia, mas ele vai entrar depois. Eu acho que poderia depois disponibilizar, a gente colocar depois alguém, depois eu vou colocar no grupo, viu, Nilton e Ana, como é que vocês vão pegar isso no YouTube, bem lembrado, Alessandra, para eles dar uma olhada nessa aula do Luiz Fabiano. Vera, é Nelton, não é Newton. Nelton, pensei que era Nilton. Nome diferente. Muito, mas todo mundo erra. Então tá, obrigada. Desculpa. Ele já tem, tipo, qualquer coisa. Tem ali aquela parte ali, ó, eu acho que a gente valia a pena ler com calma. Com certeza, eu vou explicar aqui também. Isso, para quem não tem o livro, aquela da mente por meio das células cerebrais. Isso, ali. Boa. Isso, é isso que eu vou ler agora. Então, ele lembrou que a dor do corpo é um acontecimento real do encéfalo, mas puramente imaginário no órgão que supõe experimentá-la. Né? A mente, através das células cerebrais, registra a desarmonia corpórea, constrangendo o corpo ao serviço do reajuste, e que na situação do doente, também o aspecto anormal e até monstruoso resulta dos desequilíbrios da mente, que viciada por certas impressões ou vulcanizada pelo sofrimento, perde por um tempo o governo da forma, permitindo que os tecidos do corpo perispirítico se perturbem em condições anormais, e que nessa situação a alma pode cair sob o cativeiro de inteligências perversas, daí procedendo às ocorrências deploráveis da animalização por efeito hipnótico, né? Que era o que estava acontecendo com o Eu achei aí dessa parte, doente. Gurizas e gurizes, umas coisas interessantes assim, ó. Isso da dor ser um acontecimento real no encéfalo e não no órgão. Eu tive o pai amputado da perna, né, pelo diabetes, convivendo muito tempo comigo. Desde a cirurgia até a hora dele descansar o corpo nessa terra, ele disse sempre: minha filha, eu sei que eu não tenho pé, mas eu tenho dor no meu pé, como se ele existisse. E ele sabia que era dor fantasma, e a gente fazia aquele trabalho. Tá, mas sempre mentaliza, esse pé não tá aí, então não posso ter dor, vamos fazendo tentando, né, fazer esse exercício que o vascular tinha orientado e tudo mais. Então, isso me chamou muita atenção, primeiro, de como realmente a dor está no encéfalo, não está no órgão físico, né? A gente fica com esse registro cerebral. E segundo, o quanto a culpa nos deforma, né? Porque ele vai falar nesse capítulo, e aqui ele já começou, dessa capacidade que a gente tem de perda do controle da nossa forma. O desequilíbrio que a gente chega, principalmente pela culpa, nos perde o controle da forma, porque errar, reconhecer e seguir avante nos traz tristeza, trabalho, né?
luta para mudança, tudo isso. Mas a gente ainda é um ser em frangalhos, vamos dizer assim, reconhecendo as nossas falhas, mas seguindo avante. Quando a gente cristaliza na culpa, né, de coisas que a gente não consegue se perdoar, não consegue, bom, fiz, errei, paciência, vou ter que ir adiante, pedir perdão, né, e fazer o possível para recuperar isso, a gente fica nesse estágio que os espíritos obsessores nos transformam nos monstros mesmo, como o espírito se enxerga, né, animalizado, com pelo, com orelha, com garras, nessas coisas todas, né? Falam também, inclusive da Andrea Luiza, aquelas formas ovoides também, que às vezes se transformam, né, Flavinha? Formas deformadas, né? Aí já é uma situação bem mais, ainda pior, né? Porque aí o perispírito perde toda a forma física. E esse espírito ainda tinha a forma física, apesar de deformada, ele ainda aparecia ali com os órgãos, né, com os membros e tudo. E eu acho importante destacar que as experiências físicas no corpo material também podem alterar essa forma perispírita também. Também. Isso é bem importante pensar. As mutilações, os cortes, as práticas de escariação do corpo, também, além do efeito no corpo físico, podem gerar um reflexo no perispírito também, não? Repercutem, né? Aí, João, é bem interessante que tu colocasse, que eu li agora há pouco tempo, eu não me lembro a obra agora, não sei se foi Tempos Gloriosos, do Divaldo Pereira Franco, e ele fala exatamente disso, que a tatuagem, na verdade, essa desarmonia do corpo, claro, vai desarmoniar o perispírito e a alma, e ele fala de uma maneira muito negativa sobre isso. Claro, não generalizando. Eu lembro assim, que eu li há pouco tempo isso, pois eu atendi um casal lá no consultório que vieram, e gente, assim, recentemente, assim, pessoas assim, muito religiosas, sabe? E os dois extremamente tatuados, né? E aquilo me chamou a atenção. E até eles disseram, não, eu disse, vocês se tatuaram, fiquei muito curiosa, né? Se tatuaram há tanto tempo assim, já foi na nossa adolescência. E agora, na verdade, né, eles estavam no outro rumo. Mas me chamou a atenção, assim, porque como a tatuagem tem sido feita cada vez de maneira mais frequente, né, Alessandra? Né? Refletidamente também que as pessoas acabam, assim, até uma forma de sofrimento, né, fazendo aquelas eu fico pensando, tatuagens, piercing e tal, e acabam danificando o corpo, mas não se dão por conta, né, de que isso acaba tendo uma repercussão maior. Né? Eu fico pensando de pessoas, por exemplo, que retiram costelas do corpo por dimensões estéticas, por exemplo. A repercussão espiritual que isso pode vir a ter. É verdade. Coisas desnecessárias e que são automutilantes, assim. E acaba sendo uma forma de agredir a nós mesmos. Por isso que acaba deformando o perispírito, porque eu acredito que, dependendo da intenção que está se fazendo, dependendo de uma série de coisas, a gente acaba agredindo o corpo físico sem necessidade, né? Acho que é isso, por aí. Eu sabe que eu lembrei agora recentemente de uma pessoa próxima, uma pessoa que eu conheci, e que ela fez muitas cirurgias e estéticas, e recentemente se descobriu com problemas muito graves de fibromialgia, que acho que deve ter alguma pena que o Luiz não está aqui até para, né, talvez até depois a gente pudesse conversar com ele sobre isso. Então, de como a lesão, essa agressão no corpo vai repercutir no espírito. Não adianta, é inevitável, né? Mas depois nós podíamos conversar com ele sobre isso. Talvez seja também pelo lado psicológico, né? Essa pessoa nunca se aceitou como era, da forma que tinha, e por isso fez tantas cirurgias e daqui a pouco aparece a fibromialgia mais como resultado dessa não aceitação mesmo, né? De como se é. Talvez por aí. Não sei se alguém tem mais alguma ideia. Mas eu estava pensando, né, sobre isso e é bem interessante mesmo essa parte. E lembra muito mesmo a aula do Luiz Fabiano sobre dor, né?
E aquilo que foi falado, que a Flávia falou ali, penso eu que a pessoa sente essa dor fantasma porque o órgão perispirítico continua, né? Ele continua, por exemplo, a perna, no perispírito ela tá, não quer dizer porque a gente mutilou a perna vai acabar com a perna do nosso corpo perispiritual, por isso que a pessoa ainda sente a dor, porque ela é uma dor realmente que vem do nosso perispírito e não do corpo físico, né? E acaba impregnando a mente e nunca é o órgão que está sentindo a dor, assim, é uma leitura do nosso encéfalo, isso aqui. Né? Se me permitem, tem uma outra questão interessante, é daquele livro O Homem Confundiu a Mulher com Chapéu, alguma coisa assim, que é o fato de, quando se tem AVCs, hemorrágico, isquêmico, a pessoa perde a noção da existência de determinados segmentos do corpo. Eu me lembro que o Amilcar Gigante, ele me contou um fato que uma vez um paciente chegou para ele e disse que tinha tido dor de cabeça, enfim, e ele disse, então tire os sapatos. Ele foi testar o reflexo podal e ele tirou o sapato e falou assim, só do pé direito, e esquerdo ele já não reconhecia mais. Então é o contrário, a pessoa continua tendo o pé, mas não reconhece mais o pé. Enfim, é só uma tentativa de colaboração, mas é outro fato, eu não sei qual o envolvimento espiritual que isso teria, mas eu só coloco como um fenômeno oposto agora, né? Que tem e não reconhece, o outro não tem e reconhece. É verdade. Interessante, isso mesmo, Alten, que interessante isso. Claro, esse na verdade tem e ainda sente. Mas eu acho que também mais um aspecto interessante é dos espíritos que encarnam com alguma deficiência, vivem a vida plenamente apesar daquela deficiência, e quando desencarnam, tem relatos que a volta para o mundo espiritual, aquela deficiência fica no corpo físico. Exato. O corpo físico funciona como um filtro que retém isso, né? Então, muito também tem uma coisa positiva de pensar isso, porque às vezes a gente escolhe como missão encarnar como uma deficiência para que aquele problema fique lá no mundo material depois. Sim, o corpo físico funciona como um mata-borrão, assim, né? Mais ou menos como uma maneira de curar, né? O corpo pelo espiritual também. Pois é, João, bem lembrado isso, porque nem sempre uma expiação pode ser uma missão, porque o próprio espírito pode escolher para depurar o espírito, né? Não necessariamente pode ser uma expiação, né? Tem um dos casos que o Chico conta que ele atendia sempre depois do centro espírita um rapaz que não tinha pernas e braços e que tinha vários históricos de suicídio, e depois ele acaba reencontrando ele quando ele já tinha desencarnado, e ele conta que ele ter nascido sem pernas e braços era um merecimento que ele tinha tido em algum momento para tentar não se matar, para não tentar passar uma existência sem cometer suicídio. Isso, ele mesmo pediu, né, para que nascesse daquela forma. Eu lembro disso, João, eu lembro desse relato. Eu lembro. Verdade. Sigo... Enfim, só deixa eu fazer uma tentativa de compreensão. Mas é muito boa essa parte. A gente fica escutando aí questões, né? Eu acho que a pergunta para mim central fica: o que o espírito e corpo têm relação, o que um pode influenciar o outro e o outro né? O perispírito no meio. Acho que é uma mão de duas vias. Antigos traumas, antigas situações influenciam o corpo e novas situações podem influenciar o corpo. Também tem um livro do André Luiz, eu não me lembro se é nesse, que eles consideram pessoas alcoólatras como suicidas em algumas situações, né? Eu tenho grandes amigos queridos que eu rezo sempre que me lembro, morreram por questão do fumo. Certamente essas pessoas estão marcadas, do corpo marca profundamente pelo espírito, né? Então, eu acho que no final eu fico pensando que é uma mão de duas vias aí, que um influencia o outro e o outro um. O perispírito está ali no meio, sofrendo as consequências. Não sei se seria exatamente isso. Em todos os livros do André Luiz, existem histórias que Janine, tu me perdoa te interromper, minha amiga. Tá baixo, não sei se é o teu microfone. É? Agora eu nem vi se
terminou. Agora melhorou, Gê, agora melhorou. Melhorou. Alden, e tu terminou que eu te cortei? Não vi se tu tinha terminado. Tinha terminado. Obrigado. E aí, queridos, a gente vê nos livros que todos os dramas, que não deixam de ser os nossos dramas também, porque não existe família que não tenha problema de relacionamento, não é? Porque todas nós temos problemas com a gente e consequentemente, com os outros. E, nesse sentido, o corpo está para o espírito, como o espírito está para o corpo, e nós trabalhamos juntos. Nós trabalhamos com o corpo e nós trabalhamos sem o corpo para a nossa evolução. Não é? Ora nós estamos com o corpo e ora nós estamos sem o corpo. Mas nós precisamos do corpo para nos darmos atenção da consciência do valor da vida. Me parece que esses livros mostram muito assim. Fora dos dramas, nós somos espíritos na erraticidade. Mas nos dramas da vida humana e nos relacionamentos, no envolvimento dos relacionamentos, é que a gente vai fazendo essa ida e essa vinda, não é? Mas nós trabalhamos juntos, não é? O corpo serve para o espírito, assim como o espírito serve para o corpo, não é? A gente vê nitidamente em todos os casos. Eu gosto muito daquele caso do entre o céu e a terra, da mãe que deixa o filho com 7 anos e o filho morre e ela começa a ser a obsessora da madrasta que deixou o filho morrer. E aí a gente vê um drama profundo de apego, não é? Que não tem a ver com estar encarnado ou não estar encarnado. O apego da mãe desencarnada com aquele filho era como se fosse uma pessoa com corpo, uma pessoa aqui. Quando a gente lê o livro, a gente tem a impressão que parece que é tudo aqui, e não é. São dramas da Terra, junto com espíritos desencarnados, e uns obsediando os outros, mas com os mesmos problemas que a do espírito, que tanto faz estar reencarnado ou não. É muito interessante isso. Não é? É claro nos livros isso, não é? De que os problemas estão no fundo da alma, no desequilíbrio da alma, e que tanto faz a gente estar encarnado ou desencarnado, que a gente vai ter que se ver com todos os nossos problemas, os nossos conflitos, né? E encarnado, claro que aí a gente encarna no drama dos apegos que tem a ver com o corpo também. Mas é muito legal esses estudos. Então, minha gente, deixa eu ver. Druso inclinou-se sobre o doente, com ternura, e anunciou: procuremos ouvi-lo. André perguntou: ele dorme? E o mentor fez um gesto afirmativo. Nosso doente encontra-se sob terrível hipnose, conduzido por adversários terríveis que, para torturá-lo, fixaram-lhe a mente em alguma penosa recordação. André perguntou se esse martírio poderia ocorrer sem razão justa. E Druso explicou que, com exceção do caminho glorioso das grandes almas, que elegem no sacrifício próprio o apostolado do amor, com que ajudam os companheiros da humanidade, com essa exceção, não se ergue o espinheiro do sofrimento sem as raízes da culpa. Para atingir a miserabilidade em que se encontra, nosso irmão acumulou débitos por demais escabrosos. Até aqui tudo bem? Posso seguir? Pode falar. Me permite? Claro. Ontem foi dia de São Francisco de Assis. Eu, quando me lembro de São Francisco de Assis, vocês já me conhecem, eu fico emocionadíssimo. Segundo fatos, enfim,
A minha mãe adorava dizer, meu filho, esse cara reencarnou com tal outra pessoa. Eu disse, mãe, não importa quem reencarnou, mas São Francisco, ele teria sido a reencarnação de João, né? E João, jovem, foi quem acompanhou Maria quando Jesus foi crucificado, ele ficou até o fim. É uma história linda de João. E antes de reencarnar, Francisco, ele peregrinou pela Europa, antes de ele reencarnar, para ver onde ele reencarnaria. E ele foi lá, então, escolheu a cidade de Assis. Mas então conta a história exatamente por esse processo de hipnose e controle da mente. Ele visitou o Papa da época. Eu não me lembro se era Inocêncio III, mas também não importa. Ele foi na câmara de dormindo, no dormitório do Papa, e ele percebeu que o Papa tinha da mente, na região da nuca, saíam fios escuros que ligavam o Papa às regiões umbralinas. E o Papa era controlado especificamente pelas regiões umbralinas. É só para ilustrar um pouco que eu me lembrei dessa passagem e achei muito interessante. Então, o controle que o mundo espiritual tem sobre nós aqui, sobre as questões que acontecem. Enfim, era só uma ilustração. E viva São Francisco de Assis. Acho que é no livro de Miramês, né? No São livro Francisco de Miramês. São Francisco É de o Assis Irmão de Assis. O Irmão de Assis, eu acho que é o livro que conta essa história. Mas foi bem lembrado, viu, Alten? Porque ele foi uma figura ímpar. Eu até botei no grupo ali, não sei se vocês viram, uma música do Ney Matogrosso falando da história dele, lindíssima. Depois, quem não viu, dê uma olhadinha, que é muito lindo ali. Eu adoro também. Me permite que eu não consigo me controlar em algumas situações, e São Francisco me provoca isso. E o amor dele por Jesus, por Cristo, era tão intenso que ele, no Vale de Rieti, ele resolveu representar a cena do nascimento de Cristo. E é com isso que nasceu o presépio, né? Foi ele que teria feito o primeiro presépio. Tem a questão também do lobo de Gúbio, que ele, numa região em Gúbio, tinha um lobo que atacava as pessoas e matava as pessoas. E estavam apavorados, os caçadores não conseguiam pegar o lobo, chamaram ele, ele foi na floresta. Ele encontrou o lobo. Irmão Lobo, não pode fazer isso, irmão Lobo. Tu és um filho de Deus, ele conversa com o lobo e conversa com o lobo, e ele convence o lobo que não poderia mais matar, e o lobo vai viver na aldeia de Gúbio, sendo alimentado pelas pessoas. História fantástica. Desculpe, mas eu me entusiasmo com São Francisco. Mais alguém gostaria de falar? Não? Então, Druso, então, propôs a desintegração das forças magnéticas que estavam constringindo os centros vitais do doente, ajudando-lhe a memória para que se liberte e fale. E completa: não seria lícito agir à base de hipóteses. É indispensável ouvir os delinquentes e as vítimas, a fim de que, através das informações deles, saibamos por onde começar o auxílio. Hilário e André começaram a orar, então, o que fortaleceu o instrutor, que, com calma e otimismo, passou a operar magneticamente, aplicando passes dispersivos no companheiro. O enfermo reagiu com movimentação gradativa, como se acordasse de longo sono. Após alguns minutos, o orientador colocou a mão direita sobre a cabeça do doente, como se chamasse a memória ao despertamento. Logo após, o doente começou a gemer, revelando o pavor de quem quer desvencilhar-se de um pesadelo. Druso interrompeu a operação. Não lhe convém retorno imediato à realidade, disse Druso, pois poderia entrar em crise de loucura, com graves consequências. Ele conversará conosco com a mente enovelada na ideia fixa que lhe encarcera os pensamentos, no mesmo círculo vicioso, a fim de que lhe venhamos a conhecer o problema crucial, sem qualquer distorção.
O orientador denotava grande experiência na psicologia dos espíritos vitimados nas trevas. Né? Então, ele aplicou ali os passos dispersivos, vendo que o doente, então, começou a gemer e ficou num estado muito de perturbação, ele interrompeu, né? Aqueles passos que estavam fazendo ele recobrar a memória, porque naquele momento ele poderia, então, desencadear ali uma crise de loucura. E então ele disse que aos pouquinhos ele ia relembrando, mas que para eles o importante era saber o foco central, né? Por que ele estava naquela situação, qual era o conflito principal daquele doente. O mentor fez, então, nova intervenção sobre a glote, e o doente abriu as pálpebras com os olhos esgaceados e começou a bramir. Socorro, socorro, sou culpado, culpado. Não posso mais, perdão, perdão. Dirigiu-se a Druso e exclamou, Senhor juiz, até que enfim posso falar. Deixem-me falar. Druso afagou-lhe a cabeça e replicou seu tom amigo. Diga o que deseja. O rosto do asilado cobriu-se de lágrimas, entremostrando a superexcitação dos sonâmbulos, que transformam a própria fraqueza em energia inesperada, e começou a falar compungidamente. Sou Antônio Olímpio, o criminoso. Contarei tudo. Em verdade, pequei. Por isso é justo que eu sofra no inferno. O fogo tortura minha alma, sem consumi-la. É o remorso, bem sei. Se eu soubesse, não teria cometido a falta. Entretanto, não pude resistir à ambição. Depois da morte de meu pai, vi-me obrigado a partilhar nossa fazenda com meus 2 irmãos mais novos, Clarindo e Leonel. Trazia, porém, a cabeça dominada de planos. Pretendia converter a propriedade que administrava em larga fonte de renda. Contudo, a partilha me estorvava. Notei que os manos tiveram ideias diferentes das minhas e comecei a maquinar o projeto que acabei executando. Soluços embargaram-lhe então a voz, mas Druso amparou magneticamente. Continue. Admiti, continuou o enfermo, com um acento mais forte, que somente poderia ser feliz aniquilando os meus irmãos. E, quando o inventário estava prestes a decidir-se, convidei-os a passear comigo, de barco, inspecionando o grande lago do nosso sítio. Antes, porém, dei-lhes de beber um licor entorpecente. Calculei o tempo que a droga reclamaria para um efeito seguro. E quando a nossa conversação ia acesa, percebendo-lhe os sinais de fadiga, num gesto deliberado, desequilibrei o barco em conhecido trecho, onde as águas eram mais profundas. Ah, que calamidade inesquecível! Ainda agora ouço-lhe os brados horripilantes de horror, implorando socorro. Mas, de nervos dormentes, a breves minutos encontraram a morte. Nadei de consciência pesada, mas firme nos meus propósitos, abordando a praia e clamando por auxílio, com atitudes externadas, pintei um imaginário acidente. Foi assim que me apossei da fazenda inteira, legando-a mais tarde a Luiz, o meu filho único. O dinheiro granjeou-me considerações sociais e privilégios públicos que a política distribui
com todos aqueles que se fazem vencedores no mundo. Pela sagacidade e pela inteligência. De quando em quando, né, que a política faz com os vencedores do mundo pela sagacidade e pela inteligência. De quando em quando recordava o meu crime, nuvem constante a assombrear minha consciência, mas em companhia de Alzira, a esposa inovidável, procurava distrações e passeios que me tomassem a atenção. Nunca pude ser feliz. Quando meu filho se fez jovem, minha mulher adoeceu gravemente. E da febre que a devorou por muitas semanas, passou a loucura, com a qual se afogou no lago, numa noite de horror. Viúvo, perguntava a mim mesmo se não estava sendo joguete do fantasma de minhas vítimas. Entretanto, temia todas as referências em torno da morte e busquei gozar a fortuna que era bem minha. Isso aqui a gente poderia agora, Alessandra, até refletir sobre isso, porque olha só, né? A gente tem relatos assim atuais até de pessoas, né, de conhecer, a gente vê muito na televisão isso, que ocorrem coisas parecidas até hoje por disputas de heranças, né? Mas o que me chama a atenção aqui, né, e fiquei pensando quando li isso, fiquei pensando como é que ele conseguiu sobreviver a essa culpa imensa. Porque imagina, olha o que ele fez, é muito sério, né? E a gente sabe que, com certeza, isso deve ter sido uma das causas bem importantes, pela maneira, inclusive, que ele ficou todo deformado, porque, na verdade, a culpa é uma das piores coisas para o espírito. Então, imagina como é que um cara que faz isso, que uma pessoa que comete um crime desses, com dois Premeditou irmãos... tudo, né? Premeditou tudo, pensou antes, né? Calculou todas as coisas que ele ia fazer ali, né? Não, e aí fiquei pensando, sabe o que me lembrou isso, gente? Sabe o que eu fiquei pensando? Nossa, sim, agora em épocas que a gente está de Covid, de tanta gente doente, né? E a gente sempre fica perguntando, Deus me livre, se meu irmão adoecer, se minha mãe adoecer, aquele amor que a gente tem familiar. Então, vocês imaginam quanta raiva ele tinha dentro dele, quanta vaidade. Ele, na verdade, ele queria continuar gozando de tudo que ele tinha, né? E eu fiquei imaginando como é que esse espírito conseguiu lidar com toda essa culpa, né? Porque foram muitos anos, né? Mas eu acho que o que motivou, isso acontece... Minha internet está ruim, se não estiverem me ouvindo... Caiu? Não. Pode falar, Flavinha. Eu acho que o que motivou esse espírito que, desde que o mundo é mundo, que a gente chegou aqui e ainda nos encontramos com isso, é o poder e a ganância, né? Ele quis só para ele, imagina, que ele não podia dividir com os irmãos. E isso, guris, a gente vê, ouve e convive hoje em dia, né, com familiares, amigos, vê as pessoas passarem por isso, às vezes por misérias. Então, assim, a gente imagina essa gente muito, né, com muitas posses, aí esse daí queria ficar só com ele, a fazenda, eliminou os irmãos da jogada, os próprios irmãos. Então, olha os reajustes que a gente vem fazendo, que vem cair naquilo que a Gezinha falou lá do início dos relacionamentos, né? Por isso que as dificuldades estão, às vezes, nos mais próximos, porque é ali que a gente tem que refazer os desacertos, né? E isso a gente vê com coisas pequenas, né? Não necessariamente as heranças têm que ser grandes ou pequenas, não é o tamanho, é o que a gente acha, acredita que eu mereço sozinho aquilo ali, né? Por algum motivo na cabeça do ser humano, a gente se acha merecedor sozinho. Então, eu tenho que eliminar quem está lá para dividir, irmão, parente, afilhado, né? Então, realmente, como é que um espírito, como é que um ser humano e depois espiritual
convive com uma dor dessa, gente, né? De assassinar os próprios irmãos. E a gente vê hoje em dia, matam mãe, matam filho, e segue essa loucura ainda dos nossos reajustes, né? Flavinha, assim, eu coloquei um vídeo porque a doutora Evênia sempre manda para mim algumas coisas, além do que quando é colocado no AME Brasil, tem uma que eu coloquei no grupo. Se vocês não assistiram, cai exatamente no que a gente está estudando hoje, que ela fala sobre as desarmonias espirituais da família. Depois eu vou procurar e vou colocar de novo no grupo, porque vale a pena, gente. Ela fala exatamente disso, daquela desarmonia, daquele irmão que não se dá há muitos anos, que não conversam, que brigam muito, né? E eu fiquei me lembrando, nossa, só quando eu li aqui me lembrei de várias pessoas que eu conheço que brigam por miséria, gente, por miséria. Agora mesmo eu tive um evento que eu tive lá em Santana de Patrulha, lá num hotel que é bem reservado, que foi confraternização dos nossos colegas, assim, tive conversando com alguns que até enfrentam problemas familiares também por heranças também. Então, na verdade, vocês vejam, isso é secular, já é desde essa época, né? Brigando às vezes por misérias, né? Então, eu sugiro, gente, é bem interessante assistir esse vídeo da doutora Evênia, eu vou procurar ele de novo e vou recolocar para vocês, que cai exatamente no que a gente está discutindo aqui. O que a gente tem que resolver, a gente vai resolver com as pessoas da nossa família. O nosso pai, a nossa mãe, o nosso irmão, né? E isso realmente permanece, né? E com certeza, se não resolver, a gente sabe, vai voltar tudo de novo, né? Nós vamos reviver de novo. Mas é que ela fala de uma maneira muito legal. Depois eu vou repassar esse vídeo para vocês aí. Alguém mais? Posso continuar? Certo. Pode? Alguém mais quer falar aí, gente? Estamos aprendendo aqui, ouvindo e aprendendo. Mas pode falar também, não tem problema. Fique à vontade. Tá bem. Seguiu. Ai de mim, porém, tão logo cerrei os olhos do corpo físico, diante do sepulcro, não me valeram as preces pagas, porque meus irmãos, que eu supunha mortos, se fizeram visíveis à minha frente. Transformados em vingadores, ladearam-me o túmulo, atiraram-me o crime em rosto, cobriram-me de impropérios e flagelaram-me sem compaixão, até que até que talvez, cansados de me espancarem, conduziram-me à tenebrosa furna, onde fui reduzido ao pesadelo em que me encontro. Em meu pensamento, vejo apenas o barco no crepúsculo sinistro, ouvindo o brado de minhas vítimas, que soluçam e gargalham estranhamente. Ai de mim, estou preso à terrível embarcação, sem que me possa desvencilhar. Quem me fará dormir ou morrer? Druso enxugou-lhe o pranto e dirigiu-lhe palavras de consolo e carinho. E recomendou ao assistente recolhê-lo à enfermaria especializada e falou: já sabemos o necessário para estabelecer um ponto de partida na tarefa assistencial. Que Jesus nos ampare. Não houve tempo para observações de André Hilário, porque um mensageiro vinha comunicar a Druso que uma caravana de recentes encarnados estava prestes a chegar, e acompanhamo-lo ao serviço que ele nomeou como sendo tarefa de inspeção. Então, assim termina o capítulo 3. Se alguém quer comentar alguma coisa?
Pode comentar. O Vera, se precisar, eu dei uma lida já no 4. Se ficar muito ruim, não sei que horário nós temos. Pois é, vamos ver com o pessoal aí. Quem gostaria de comentar? Eu acho melhor. Quem gostaria de comentar alguma coisa aí, gente? Antes de continuar, pessoal, ia falar para o Nelton e a esposa. Como é que é o nome da esposa do Nelton? Ana Raquel. Ana. Não, esse é o capítulo 3, então tá bem no inicinho desse livro. Assim que vocês puderem dar uma revisada, já engrena. E os capítulos vão falando de histórias, né? Sempre uma história nova, assim, não tem uma continuidade. Então, claro que vale a pena, porque tá bem no inicinho, né? Dar uma recapitulada. Mas é bem tranquilo, vocês vão acompanhar tranquilo, porque tá recém no 3, né? Quando eles entraram, eu até passei para eles, que era o primeiro dia, né, Flavinha? Mas eles não tinham ainda comprado o livro, agora a Janine sugeriu baixar por PDF, baixar em PDF, né? Aí vamos se ambientando aí, né? Joia. Vamos sim, vamos nos organizar, sim. No próximo a gente já vai estar com a tarefa mais cumprida. Tá ótimo. Mas então. Acompanha, porque eu, quando entrei, já estava bem adiantado no livro e eu consegui acompanhar. Isso mesmo, então, né, olha aí, Lícia? seu incentivo. Que mais, gente? Não, porque se vocês não tiverem, de repente... pode falar, Alten. Bom, eu agora olhei a Raquel, e Raquel, coitadinha, que foi minha aluna, né? Então... Coitadinha não, eu vou ter que te interromper, professor. As melhores aulas que eu tive na vida. E eu não estou falando isso porque você está aqui, mas é que realmente foram aulas marcantes. Eu ainda estava falando para Clara. Clara, ele foi meu professor, o professor que me marcou, que fez eu ficar mais apaixonada ainda pela veterinária. Pronto, falei. São Francisco de Assis. O que me chama a atenção nesse episódio é o seguinte, tem um algoz que vitima 2 pessoas. E como essas 2 pessoas que foram vitimadas se tornaram algozes. Me chama a atenção o seguinte, eles, tendo sofrido isso, eles não tiveram um momento de lucidez para perceber que perdoar, como é importante perdoar e perceber o que acontece, não? O perdão como é importante. Mas nós já comentamos isso aqui, o perdão dos outros parece ser mais fácil que perdoar a si mesmo, né? Então, a questão dessa pessoa que tornou-se o lobo de si mesmo, e os outros que, em sendo vitimados, ainda aproveitaram-se para prejudicar, continuar prejudicando. Um círculo vicioso de vinganças e que não acaba. Isso me parece algo tão pesado de perceber, de constatar, de presenciar, de ler. A questão da compreensão e do perdão sendo uma questão muito importante nisso. O perdão como ponto central que poderia ter acabado com tudo isso, né? Se os 2 irmãos vitimados tivessem perdoado o outro, quem sabe isso, eles já teriam estado libertos para continuar no progresso de evolução. Mas não, ficaram todos atados uns aos outros. Eu não diria atados, acorrentados, que eu acho que é mais intensa ainda a união. Então, o perdão como é importante a vivência. Era isso aí. Em Alten, eu me lembrei agora do nosso livro anterior, né? Realmente, esses conflitos e essas algemas aí, né? Dessas dores, elas vão longe, mas elas acabam. Acabam como? Com a reencarnação, né? A gente recebendo esse espírito que a gente assassinou como filho, como sobrinho, como, né? Um amor que a gente deseja dar. Porque eu vou dizer para vocês, não deve ser fácil ter a vida interrompida pelo próprio... Esse perdão que a gente gostaria, que a gente já tivesse, eu não sei se eu não sei se eu tenho, estou falando por mim, né? Interromper a vida da gente, o próprio irmão interrompe a vida da gente, segue usufruindo daquilo que era de todos, deve ser bem difícil de entender. Claro que é para isso que os espíritos, né, vêm tentando ver como esse mentor foi carinhoso, mesmo com a falha terrível dele ser um assassino dos próprios irmãos, o mentor acariciou, né, tentou trazer uma certa
um acolhimento para essa alma que está ali se sentindo e sendo, né, esse infeliz pelo que cometeu. Então, sempre tem auxílio, mas o perdão maior, eu acho que é dele com ele próprio, né, de entender que ele foi um falho ao extremo. Quando que esses irmãos vão perdoar, não se sabe, mas assim, eu preciso me perdoar dessa ignorância para poder seguir a marcha. Eu acho que é a gente conosco mesmo, né? Porque não sei quem é um instrutor que fala, o perdão do outro é muito importante, mas é importante que tu perdoe ao outro e a ti próprio. Não lembro onde é que eu li. Então, acho que essas coisas ainda no nosso nível de caminhada são difíceis, né? Porque esse perdão literal, a gente entende, e o entendimento nos faz ser um pouco mais leve com quem nos magoa, mas uma mágoa desse nível, não sei ainda quanto tempo a gente também levaria, né? Uma reflexão. Juliana, obrigada, Flavinha. Juliana, pode falar. Eu também fiquei pensando, traçando um paralelo com a vida aqui, né, na carne, que a gente sempre quer justiça, ou seja, que seja preso, que é mais ou menos o pensamento dos outros de lá que viraram obsessores, né? Que queriam justiça só que com as próprias mãos, como a gente vê aqui muita gente fazer, né? E eu me lembrei de um caso de um amigo, um conhecido meu que o irmão teve um surto esquizofrênico e matou a mãe. E ele não conseguia nem visitar o irmão, nem no hospital psiquiátrico, assim, não conseguia perdoar o irmão por ter matado a mãe, isso que tinha uma doença mental envolvida, né? Então, o quanto é difícil, o perdão é uma das coisas, acho, mais difíceis, assim, dizer que perdoa é muito fácil, mas sentir realmente o perdão e perdoar não é esquecer, né? É resolver aquilo e não sentir mágoa nenhuma, não guardar nenhum sentimento daquela situação. Então eu acho super complicado, mas eu acho que essa situação, Alten, que ele coloca aqui deve ser mais comum do que a gente imagina, né? A gente acha que morreram e vão entender que todos os motivos do irmão e quando o irmão chegar lá vão perdoar e vão ajudar esse irmão. Eu acho que deve ser mais comum esse tipo de situação, infelizmente, porque é o que a gente vê aqui, né? Então infelizmente é bem complicado, né? Mas também esse espírito, né? Ele coloca que ele só quer dormir, ele parece que foge ainda da culpa, né? Ele parece não estar bem resolvido de se perdoar, como diz a Flavinha, porque ele coloca aqui que ele só quer dormir e desaparecer e esquecer de tudo, assim, né? Mas eu acho que vai ser bem ao contrário, vão fazer ele não esquecer para ele poder entender tudo e não repetir, né? Acho que é isso. Silvia, queres falar alguma coisa? Obrigada, Ju. Queres falar alguma coisa, Silvia? Sim, Verinha, é só lembrar que dentro disso tudo que a Ju falou e que o Alten também falou, existe uma coisa chamada livre-arbítrio, né? E o livre-arbítrio, a gente começa a perceber as consequências do meu livre-arbítrio quando ele chega ao ponto de matar os próprios irmãos. Mas ele fez isso porque ele quis, motivado por defeitos dele, né? Por ganância, por poder, mas ele fez assim. Então, da mesma forma, os irmãos, mesmo sendo vitimados, eles também tinham o livre-arbítrio de querer perdoar ou não, mas eles preferiram ficar na vingança. Mas acho que acima de todos esses sentimentos é só o amor mesmo, né? Porque nessa vida já estava tudo acabado para eles, mas eles terão que ter próximas vidas, né? Então, que nas próximas vidas, se o amor impera, o livre-arbítrio ele nunca vai fazer com que tu vá para o lado ruim, que tu te desgoverne, né? Mas certamente não serão seculares ou milenares essas vinganças, porque a gente sabe que são vinganças que vêm, é um ciclo vicioso que vem na família, vem de 3, 4, 5 gerações anteriores e vai se perpetuando. E às vezes passam milênios e as pessoas estão presas ainda dentro daquilo ali, né? Então é bem mais complicado do que a gente realmente consegue imaginar aqui
como encarnado. Acho que a gente só tem uma real extensão disso quando a gente assume essa outra consciência no momento que a gente consegue sair desse plano para o outro. Era isso, Verine. Obrigada, querida. Alten? Hoje eu estou impossível, hein? Falando demais. Não, fica à vontade aí. Eu fico pensando o que é perdão. E se nós sabemos perdoar. Eu estou olhando para dentro de mim mesmo. Eu sei perdoar? Eu acho que tem diferentes níveis. A gente pode compreender um fato ocorrido. Esse é um tipo de atitude. A gente pode só entender, compreender. De repente, a gente pode, quem sabe, alcançar um pouco mais e aceitar. A gente pode aceitar e ressentir. Ou a gente pode não aceitar e não perdoar. E no outro extremo está o perdão. Eu acho que é um processo de avanço, obviamente, processo evolutivo lento, mas eu fico pensando em algumas situações eu sou compreensivo, os outros eu não sou compreensivo, e algumas eu lamento dizer até envergonhado. Não sei se é que eu não sei perdoar, mas aquilo não me passa na garganta. Até coisas em relação a mim mesmo, já citei isso. Algumas coisas sobre mim mesmo não me passam na garganta. E eu fico me perguntando, já que nós estamos aqui numa reunião desse tipo, fazer uma introspecção. Será que nós sabemos perdoar? O quanto nós aceitaríamos e quanto aceitamos aquilo que nos fazem, que nós achamos de mal, né? Então, eu fico pensando aqui nesse momento se eu saberia perdoar. E o que é o perdão? São questões para refletir e acho que essa é uma preocupação que eu tenho. Alten, eu acho que isso aí que tu falou é muito importante, porque eu acho que muitas das vezes, né, o perdão é da boca para fora. Porque realmente, imagina nessa situação, a gravidade disso, é complicado, né, o perdão. E lembrar de que, acima de tudo, e pensando nesse espírito aqui que a gente está estudando, primeiro a pessoa vai ter que se auto-perdoar. Como se auto-perdoar numa situação tão grave como essa? E tu levantou uma questão muito importante, porque muitas das vezes a gente diz assim, né, de sã consciência, mas na verdade de uma maneira vaga, se tu for analisar, né, Elton? Não, aconteceu, mas eu perdoei. Mas lá no fundo tu tem aquela coisinha, aquele resquício. Então, será que realmente a gente perdoou? Então, acho que isso que é importante. E de lembrando que, assim, enquanto não há esse perdão, tu vai carregar a culpa a tua toda a vida terrena e várias outras vidas, né? E eu lembro muito, quem fala muito sobre isso é o Andrei Moreira, que ele fala muito do auto-perdão, tem vários livros sobre isso. Tem uma live que eu assisti também, eu vou achar, porque é bem interessante também, do Alberto Almeida, ele fala muito bem sobre a questão do perdão. O perdão realmente tem que ser uma coisa extremamente profunda de eu comigo mesmo, né? Eu vou procurar isso para vocês, foram lives assim que me marcaram muito. E fala da importância de tu perdoar realmente de coração, que concordo contigo, Vilto, na minha visão também. Acho que é bem difícil dizer, realmente eu perdoei. Se a gente for realmente pensar, né? Tu pode dizer vagamente, mas será que eu perdoei verdadeiramente? Obrigada, tá, Alten? O João quer falar ali, né, João? Pode falar, João. Eu fico pensando no caso desse irmãozinho que está com esse sofrimento todo, o quanto a culpa dele produz fixação mental. Todo esse sofrimento é a mente ali fixada nessa situação, porque a vida dele deve ter sido muito maior do que esse episódio, mas a culpa fixa o sujeito dentro daquilo. E na hora que ele fixa nisso, ele abre a frequência para os obsessores. Porque se ele não tivesse conectado com isso, esses obsessores não teriam poder sobre ele. Assim, a gente está em sintonia com o mundo espiritual, mas naquilo que a gente tem vibração para isso, né? E eu acho que a culpa gera fixação mental e a fixação mental nos coloca na vibração desses irmãozinhos. Por que eu estou falando isso? Porque eu acho que o perdão, sem dúvida, é uma saída que vai dissolver essa culpa e permitir essa mente ir adiante. Mas se isso não acontecer, como é que sai dessa fixação mental? Aí encarna. E a encarnação, adorei essa expressão da Alessandra, é um mata-borrão
que vai fazer esse filtro da culpa. E por isso que a gente pode entender uma coisa bem importante, que o esquecimento na reencarnação é uma bênção. Porque imagina se a gente reencarnasse pensando, lembrando de todas as coisas, essas culpas fixadas nunca se extinguiriam na vida da gente. Né? Então, esse irmãozinho, a culpa, está promovendo fixação mental. Por que eu estou comentando isso? Porque eu sou um sujeito que tem muito medo do meu pensamento. E eu sempre procuro pensar o que eu estou pensando para ver com o que eu estou sintonizando e coisa assim. Vocês estavam falando, né, dessas pessoas, das heranças e coisas. Acho que todo mundo deve ter meio que circulado e visto agora o sucesso que está os filmes da Suzanne von Richthofen lá, né? E eu não quero olhar, porque eu não quero ficar vibrando naquele nível de pensamento que tem ali. Por maior entretenimento que seja. Eu tenho medo do meu pensamento, gente. Confesso assim para vocês que vai que eu vibro em umas coisas ruins aí. Não me confio muito nisso, não. Essa é boa, hein, João? Gostei. Alessandra, pode falar, querida. Microfone está fechado, Ali. Desculpa. Eu estava lembrando, né, pelo que a gente já leu, que diz assim, ó, que quem tira a vida de alguém tem que dar a vida depois, né, por aquela pessoa. Então, na verdade, o mais comum é que essa próxima reencarnação ali, esse irmão possa ser até pai, né, desses 2 irmãos que ele assassinou. Né? Então, é por aí, né, que acontece o resgate, que acontece essa aproximação novamente, né, só com esse caminho mesmo para curar essa ferida tão grande, né, dessa dor tão grande que acontece. Claro que a gente sabe que pode acontecer aí, nessa próxima reencarnação, muitos atritos, né, vai acontecer, não vai ser nada fácil para esses filhos perdoarem, né? No caso que seriam os irmãos, né? Eles no inconsciente vão trazer toda uma raiva, né? Todo um ressentimento com aquele pai. Então, pensando assim, a gente entende, né? Muito dos conflitos familiares, né? Que ocorrem dentro das famílias. Isso aí faz a gente relembrar o caso do assassinato do Segismundo, né? Que ele assassinou o companheiro, os 2 disputando a mesma mulher. Depois ela recebe aquele assassinado e o assassinante é o pai, né? Mas a luta que ele tinha, a mãe é que foi a chave para receber esses 2 espíritos ali, né? A mulher foi a pessoa que conseguiu dar a sintonia. E mesmo assim a gestação quase que foi perdida ou não bem sucedida, né? E aí eu fico pensando nos abortos, né, gurias, que a gente fica ouvindo, né? Quanto espírito tentando voltar para os reajustes e ainda a sociedade com essa conversa que a mulher tem, como é que, eu não sei como é que eles falam, né? A mulher é que é dona do seu corpo, né? Mas que é dona do corpo cuida então para não engravidar. Não estou criticando nada disso, mas que a gente não precisasse chegar, né? Quem já fez, está tudo bem, cada um sabe das suas dores. Mas, assim, que tristeza, né? Os espíritos com dificuldade de reencarnar e ainda a gente vendo cada vez mais países lutando para a liberação do aborto, né? Dos assassinatos, que as crianças não têm nem chance de se defender, né? Flavinha, tu sabe que eu não me lembro, porque eu cheguei tarde, domingo de noite, talvez quem assistiu o Fantástico, tem um país que aprovou o aborto agora há pouco tempo, né? Esse fim de semana. Não sei bem, alguém sabe informar? Eu acho que eu estava chegando de viagem, estava dando no Fantástico. Eu vou dar uma olhadinha melhor, mas eu me lembrei, falando isso do aborto. Foi agora, Verinha, não sei se foi Chile, mas foi agora. Eu acho que foi Chile, estava dando no Fantástico. Eu estava entrando de viagem, foi a primeira coisa que eu ouvi. Eu acho que foi Chile, né? Eu acho que é isso aí mesmo. E aí, gente, eu me lembrei, Flavinho, tu falou isso do aborto, eu me lembrei
de uma aula no Medinest que teve, eu acho que foi no Rio de Janeiro, que a Ana Paula Vecchi, ela é pediatra, trabalha com a parte de reumatologia pediátrica, mas ela deu uma aula sobre reencarnação e foi uma coisa assim que eu me emocionei muito, de crianças siameses que nasceram coladas uma na outra. Elas sobreviveram assim cerca de, talvez, acho que foi uma coisa assim, muito rápida, 15 minutos, e a maneira dela colocando isso, gente, e mostrou, inclusive, apareceu na foto, os fetos, crianças que nasceram, estavam vivas, se olhando, e ela colocou assim, da importância daquele momento para a encarnação, para a nova encarnação desses espíritos. Então, vocês imaginem, gente, 15, 20 minutos, olha só a dádiva para esses espíritos. E a maneira que ela colocou, a gente me emocionou demais. Então, olha a força que esses espíritos estão fazendo para poder reencarnar, para poder resolver toda essa situação anterior das outras encarnações. Eu não sei se tu chegasse a assistir essa aula, não sei se alguém assistiu esse Medinest, mas foi assim, uma coisa muito impressionante, né? Do esforço do espírito para poder reencarnar e resolver a situação nessa encarnação. Foi uma coisa assim, muito emocionante. Estão me ouvindo? Está mudo. Juliana. Pode falar, Ju. Tá. Não, eu me lembrei de uma situação que eu atendi uma criança de 1 aninho, Down, que chegou com um casal, e no meio da consulta, assim, eles me contando tudo, e daqui a pouco ela me disse, ele não é nosso filho. A mãe é irmã dessa mãe adotiva, né? E a mãe biológica tentou abortar ele a gestação inteira, não fez nada de pré-natal, né? E ele nasceu com síndrome de Down, que ninguém sabia que ele tinha síndrome de Down. E aí, como a mãe não queria, a irmã já tinha combinado que ia cuidar da criança que nascesse. E aí nasceu uma criança com síndrome de Down, e essa irmã é a mãe adotiva, e agora ela está com um namorado que eu até achei que era pai, porque o carinho do cara com a criança, assim, impressionante. Então, às vezes tem umas situações, principalmente na pediatria, né, Verinha, que dá um nó na cabeça da gente em termos de espiritualidade, assim, digo, quanta coisa, quanto resgate, quanta riqueza de significados espirituais que tem tudo isso, né? Para essa mãe que fez tudo isso e ainda nasceu um Down e ela rejeitou, né? E essa irmã que adotou e agora esse namorado que cuida. Não, eu sou o pai, doutora, eu sou namorado dela, mas eu sou o pai, não sei o que, um carinho pela criança, assim. Então, impressionante. Caso não mudo, Verinha. Nas crianças autistas, né, Ju? Como a gente vê esse resgate, esse amor, gente, nas crianças autistas, né? Eu me emociono com isso. O conhecido esse, o Marcos Pinto, agora que está na televisão, é muito ele as mães. Hã? Crianças com paralisia cerebral, a gente vê, às vezes, as mães super cuidadosas, super amorosas, e outras que parece que deixam de lado. Sim, tu diz com paralisia cerebral, né? É, verdade. Uhum. Bem interessante essa reflexão, né? Eu sempre digo, né? Com essas encarnações, esses espíritos que vêm, o amor sempre cura, né? Na visão dos autistas, que a gente vê, os resgates são impressionantes, né? O Divaldo Pereira Franco mesmo disse, o que tem que se dar nessa família é muito amor. Ele pede até que os pais conversem quando a criança está dormindo, claro que tu vai falar de uma maneira mais profunda quando está no sono, do amor que essas famílias têm, né? Nessa encarnação. Então, é a resolução das encarnações anteriores, né? E a questão do aborto ali que a Flavinha falou, eu também acho bem importante isso aí, né? A gente refletir. Inclusive, no ano que vem, gente, a gente vai organizar depois, nós vamos organizar depois os eventos do ano que vem, e a gente gostaria depois de que vocês colocassem no grupo ideias do que vocês gostariam do que seja discutido. Eu acho que o aborto está, inclusive, dos assuntos que a gente vai
vai colocar, mas eu gostaria que vocês aproveitassem até aqui nesse momento, né? Tem tanto assunto legal para a gente discutir nessa questão de espiritualidade. Então, quem tiver interesse, depois já vai, ideias, já vão colocando no grupo, tá, pessoal? Que mais, gente? Bom, não sei, pessoal, vocês gostariam de discutir mais alguma coisa, mais algum assunto? Oi. Pode falar, Raquel. Eu estava pensando o seguinte, porque assim, teve um dos livros do André Luiz que eu li, em que, na verdade, assim, o espírito desencarnou, mas ele tinha muita conta a pagar, tinha matado várias pessoas, né? Tinha muita coisa. E ele imaginava que ia ter aqueles algozes na volta dele, né? Só que o que acontece? Eu fico pensando o seguinte, a pena que vai ser para o espírito que foi assassinado, né? Ter que ficar como algoz daquele espírito, entendeu? Eu não sei se não é forma pensamento, né? Então, ver todos os algozes na volta, às vezes pode ser uma criação do próprio espírito, entendeu? O espírito nem saber que, né, morreu, foi para um lugar que tinha que ir, mas não vai estar naquela frequência. Mas, por exemplo, o espírito que morreu, né, que matou muita gente, na verdade, vai ficar onde ele tem que estar, onde ele se sente sempre. Mas eu acho que é forma de pensamento. Em algum dos livros do André Luiz eu li isso, né, que tinha feito muito mal, né, mas aquele espírito que foi assassinado não vai ficar ao redor dele toda a vida. Isso seria o inferno, né? Entre o céu e o inferno, a pessoa ficaria no inferno, sem escolher. Então, seria muito injusto, né? Então, teria que... Mas eu não lembro qual livro eu li, mas eu vou ver. Vou pensar qual é. Obrigada, Raquel. Quem mais, gente? Esse assunto é muito interessante, né, pessoal? Rende muito, né? Realmente é bem interessante. E essa questão do perdão, eu acho tão interessante. Eu acho que perdão é um dos assuntos que, inclusive, eu vou lançar para nós discutir no ano que vem. Né? Porque, na verdade, é tão difícil, mas é tão importante para que a gente siga a nossa jornada, né? Eu acho que é importante fazer algumas reflexões. Eu estou até pensando bem alto, viu, gente? Eu estou pensando até em convidar o Alberto Almeida. Ele é uma pessoa assim, bem atarefada, bem envolvida, né? Ele faz bastante palestra, mas a gente já conseguiu tanta gente dessa envergadura aqui, né? Quem sabe a gente consegue ele também, né? Ferinha, eu comprei naquele evento da Fergs um livro bom, muito bom, que se chama Auto Perdão, que é do Rossandro. O Rossandro também fala bem, é uma opção também a respeito disso. Boa ideia, o Rossandro também fala sobre isso, verdade. É muito bom dele, que é Auto Perdão, o nome do livro. É bem legal. Mas, eu comprei Juliana... naquele da Fergs. Qual é o nome do autor? Rossandro Klingen. Ele falou para a gente aqui no grupo, Alten. Não sei se tu te lembras, né? Ele é psicólogo. Lá no início. Rossano, o nome dele? Rossandro Kinchlen, um nome bem difícil de pronunciar. Vou botar aqui para ti. Viu, Juliana? Boa ideia, viu? Acho bem interessante mesmo. Mas vão colocando depois no grupo, a gente aproveitar que a gente está aqui todo mundo junto, vão colocando temas, sugestões, para a gente já começando a se organizar, viu? Alessandra, que mais? Não, acho que seria isso mesmo, né, Vera? Acho que a gente discutiu bastante, não sei, acho que a proposta foi cumprida, né? Que até que rendeu bastante, né, Até o Alessandra? horário. Sim, com certeza. 19h30 já são 20h46. Não mais, 20h51 no meu. Não sei. Meu relógio estava atrasado. Alessandra é a nossa apresentadora oficial, hein, Alessandra? Obrigada, viu, Ali? Vamos, parabéns para ti mesmo. Ali o João estava dando palmas, é isso aí mesmo. Palmas para a Alessandra, apresentou muito bem, viu, Alessandra? Muito obrigada. Então, eu acho que assim, né, gente, eu não sei, nós temos pouco tempo ainda, eu acredito, para a gente entrar no outro capítulo, acho que melhor numa outra situação, né? Vocês não acham?
Não teria por que, nós já estamos conseguindo, terminamos até quase finalizando a nossa reunião. E outra coisa também, que é interessante que o pessoal leia, né? Para poder ter uma ideia, né? O pessoal que entrou ali novo também, e para a gente ler, para depois poder discutir com mais calma, já com mais visão, né? Estava muito bom, viu, gente? Agradecer mais uma vez, viu, Alessandra? Né? Foi um evento muito bom, mas lembrando, viu, gente, o recado, façam sugestões, coloquem no grupo, que nós vamos começar a organizar, tá? Para o ano que vem, tá? E acho que as reflexões hoje foram muito interessantes, de assuntos bem importantes para o nosso dia a dia, né? Principalmente como espíritas, que estamos em crescente evolução. Eu gostaria, para encerrar essa noite, de pedir para a Ju fazer uma oração para nós, Ju, para poder encerrar, pode ser? Depois do final da oração, alguém sabe gravar Zoom aqui, gente? Porque eu acho que é só depois interromper. Alguém tem alguma ideia? A Paty, que usa muito Zoom aí. Eu acho que é só tu interromper a gravação. Ele acho vai que é te só pedir isso, onde né? tu grave. Tu grava, vê direitinho onde ele vai gravar ali. Acho que é só isso, Verinha. Aí depois dá uma segurada ali, quem souber aí me ajuda aí. É a primeira vez que eu estou gravando aí. Então tá, vamos lá, Ju, vamos fazer uma oração, então. Então, nós queremos agradecer a toda a espiritualidade amiga que esteve conosco. Os nossos queridos colegas da AME e aos novos integrantes que sejam bem-vindos, que cresça, né, cada vez mais, sejam abertas a ideias, a fazer uma auto-perdão, né? Palavra tão difícil, tão fácil de escrever, mas tão difícil de na prática nós praticamos, mas com os ensinamentos, estudos e com as auto-reflexões, nós vamos conseguindo construir esse auto-perdão dentro de nós e dentro de todos. Obrigada, espiritualidade amiga, ao Mestre Jesus, que está conosco. Tenhamos todos um bom resto de semana. Que assim seja. Tá no mudo, Verinha. Tá no mudo. Luiz Fabiano, tá no mudo aí. Isso.